loucura seria se eu não desse sequência ao Morning Show, coisa que eu vou fazer nesse momento, até pra gente lembrar, pessoal, aproveitar a presença do Bruno, quero muito ouvir tua perspectiva do caso da mulher que foi presa por ataques homofóbicos em série, começando ali num shopping de São Paulo, foi gravada, trouxemos aqui no Morning Show, e agora temos um novo desdobramento com a manifestação da família dela. As filhas da jornalista pediram desculpas aos 4 homens vítimas de ataques e afirmaram que ela tem histórico de transtornos mentais gravíssimos, com tratamento contínuo há cerca de 20 anos. Foi o que a gente colocou aqui da outra vez, quando a gente tomou conhecimento desse caso aí, que enfim, pautou as redes sociais e, enfim, envergonhou muita gente. De duas uma, ou ela realmente era uma homofóbica incurável, irrecuperável, ou realmente ela precisava ser internada por transtornos mentais gravíssimos. E aí? Tem que ver se ela tem a doença mesmo comprovada, tem que entender por que ela estava sozinha, por que ela está solta ali, sem nenhum parente, por exemplo, estando junto com ela para poder evitar certos tipos de coisas ou que ela não corra nenhum outro tipo de risco além desse, que ela poderia se colocar em risco, não simplesmente falar atrocidades como ela falou, mas não dá para entender, em pleno 2025, pessoas que ainda não conseguem entender ou aceitar que o coleguinha tem a vida dele, ele faz o que ele bem entender, de acordo com os valores que ele tem, de acordo com a necessidade que ele tem. A gente não tem nada a ver. Aqui eu estou do lado de pessoas incríveis, cada um tem o seu próprio CPF, cada um tem a sua própria família, cada um faz o que bem entender da vida deles. E isso não vai desmerecê-los. Claro que a gente não está levando aquilo a ferro e fogo para falar sobre coisas como crimes e tudo mais, mas pensando que a pessoa ama, que a pessoa se dedica, que ela tem os desejos dela, ela vai fazer do jeito que ela quiser, como ela bem quiser, de acordo com as leis que a gente tem aqui. Eu acho que é o fim da picada a gente ainda ter que falar para as pessoas entenderem, aceitarem que cada um vota em quem quiser, cada um vai amar do jeito que ama. As pessoas são livres. A gente não pode querer ainda continuar colocando todo mundo no mesmo pacotinho, com a mesma gramagem, com a mesma corzinha, para caber todo mundo na mesma caixinha de papelão. Não seja mais uma pessoa como essas. Você pode ser o pacotinho que você quiser, do biscoitinho que você quiser, da cor que você quiser, com a gramagem que você quiser, e não queira ser mais um que vai ser envelopado como outro qualquer. Excesso de adjetivos promove discórdias, promove um monte de preconceitos. Somos todos seres humanos que viemos para cá, para amar e respeitar. Então vamos exercer esse direito que a gente tem. É isso aí. Eu queria ouvir você, Aninha. O que você achou? Não, eu fiquei me perguntando, né, assistindo essas cenas bizarras. Eu acho que tem um pouco da falha das nossas instituições, mais uma vez, porque ela agrediu as pessoas no prédio dela no dia que ela saiu da delegacia após ter sido presa em flagrante pelo que ela fez no shopping. Então, assim, a gente tem uma falha aí de como a gente lida com situações como essa, porque muitas vezes as pessoas, elas menosprezam este tipo de agressão. Ah, mas não encostou, é só verbal. A gente não é obrigado a ter que escutar este tipo de coisa, por quem quer que seja, em qualquer que seja a circunstância. Então, esse é um ponto. E aí, o ponto que eu queria colocar com o Bruno, se ainda der tempo, é assim, né? A gente hoje, com o avanço da medicina, tem muito mais diagnóstico de transtorno mental e de peculiaridades. Mas será que isso também não está virando uma justificativa para a pessoa continuar agindo de uma forma que ela não deveria? Veja, eu não sei o histórico dessa moça. Acho que a pergunta é se ela realmente tem um transtorno grave, por que ela estava desacompanhada ou com uma medicação insuficiente. Mas, enfim, eu tenho visto muita gente falando: é porque eu tenho TDAH, é porque eu sou não sei o quê. Quanto que isso também não está virando uma justificativa, tipo um salvo-conduto, para elas fazerem o que elas quiserem? Meteu o maluco, né? Meteu o doidão. Eu acho que falta responsabilidade mesmo, a autorresponsabilidade de entender os seus atos, de você conseguir ter a sua atitude sabendo o que você está fazendo. Agora, se ela foi avaliada com algum tipo de transtorno real, tem que saber conversar com o médico que fez o laudo, então ele tem que ser investigado também para saber qual foi o tipo de condição que ele propôs para ela, se ela está tomando medicamento, se a família tem que estar acompanhando 24 horas por dia, por que ela não está, se ela acabou de voltar da delegacia, por que soltaram ela, então tem que ver um cenário mais a fundo, tem que ter interesse de fato em resolver, em ter um diagnóstico do que aconteceu, para que pessoas
que são civis, que são inocentes, não recebam uma cusparada de ódio do nada, sem nenhum tipo de motivo. Não é nem que exista qualquer tipo de motivo para isso, mas assim, não dá. Então tem que começar a pesquisar de trás para frente. Então, se ela tem essa doença, quem que diagnosticou, qual foi a recomendação, qual é o medicamento, ela tem que estar acompanhada 100%, como é que funciona? E aí sim a gente vai entender os porquês, se são só justificativas e desculpinhas esfarrapadas ou se não. Nem deveria ser necessário que as filhas passassem por ter esse sentimento de culpa e de ter que vir a público, de alguma forma, enfim, justificar pela mãe, mas aconteceu porque filha também sente, igual mãe sente, vira superprotetora, hiperprotetora, filha também sente. Não deveriam sentir essa necessidade, mas o fato é que sentiram, vieram a público e, graças a Deus, há muitos, muitos milênios, pelo menos, pessoal, a humanidade abandonou a prática de culpar os seus parentes pelos crimes cometidos por outros, né? Então é importante a gente diferenciar isso. Claro que é um instinto até protetivo, né, de laço familiar. O pessoal não tem sangue de barata e quer, pelo menos, preservar minimamente a honra da própria família, porque é inegável. O erro de um acaba desgastando e respingando na família como um todo. Não tem jeito, é da natureza humana. Macris, um rápido comentário e a gente segue adiante. Não, eu acho que isso daí mostra um pouco como a sociedade vem se desenvolvendo, né? A gente vê em muitos casos aí o pessoal mais antigo, mais velho, que tem algum preconceito dentro de si ainda, que tem alguma coisa, e os seus filhos, mesmo tendo sido criado por eles, já pensam diferente. Isso a sociedade está piorando em alguns aspectos, mas nisso, na minha opinião, está melhorando, não é, Bruno? As gerações vêm melhorando e não seguindo muitas vezes os exemplos dos pais, mas o que estão aprendendo na escola, o que estão aprendendo nos programas de TV, na educação, enfim, a sociedade como um todo vem se desenvolvendo. E aqui está um caso em que a mãe cometeu homofobia e as próprias filhas aí estão pensando já diferente, enxergam o mundo de outra maneira. É uma coisa que não deveria ser o caso, mas acontece mais do que a gente gostaria, porque, de novo, acho que bate diretamente na questão de natureza humana, que é essa famosa culpa hereditária, né? Pelos erros ou omissões ou falas desastrosas de um pai. Isso acaba, enfim, é o filho que vai ter que pagar o preço, né? E aí, por que isso acontece, né? E a gente tem acesso à informação o tempo inteiro, né? Assim, não tem mais justificativa. Você consegue estudar, você consegue comprar um livro, você consegue ver um podcast, você consegue assistir um morning show, você consegue assistir e ter acesso a coisas para poder se edificar. O que eu vejo muitas pessoas procrastinando demais, elas não têm vontade de ir atrás do conteúdo, elas não têm não tem vontade de ir atrás da informação. E aí eu acho que isso traz um grande problema. Mas é isso. Se somos vítimas de outras vítimas, cabe a nós entendermos o que está errado do que a gente recebeu dos nossos pais e fazer diferente. Então, se meu pai ou minha mãe fosse preconceituoso, a gente teria que entender os porquês, avaliar e ir em busca de informações e se colocar de uma maneira diferente, já que aquilo não vai com a nossa realidade, com os nossos valores. Mas não é tão simples assim, mas deveria ser. Deveria ser. Eu vou me apoiar naquela frase do Rocha, né, o miliciano de Tropa de Elite 2, cada cachorro que lamba a sua... Acho que vocês lembram disso, né? Tem que cada um focar no próprio umbigo um pouco e não tomar as dores excessivamente de quem errou, até porque você vai acabar contraindo essa negatividade, esse preço todo, sem precisar.